Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra. E é uma alegria, como todos os domingos às 20 horas, nos reunirmos para realizarmos o Evangelho, abrirmos os nossos lares para Jesus. E com muita alegria, nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Ana Eliane, seja muito bem-vinda. Cumprimentamos os amigos encarnados e os amigos desencarnados, porque sabemos que no momento do Evangelho no Lar, os benfeitores trazem outros também para compartilharem com esse momento de aprendizado, esse momento espiritual. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Aqueles que desejarem, peguem os seus evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para acompanharmos juntos. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Preparem espiritualmente o ambiente onde vocês estiverem, para que Jesus possa estar também presente. E amigos, nós temos esse encontro sempre aos domingos, esse grande encontro espiritual, esse encontro de almas, e lembramos a importância do Evangelho no Lar. Boa noite, Maria Dolores. O Evangelho é o momento do fortalecimento dos nossos lares. Muitos, às vezes, têm dúvidas. Mas eu posso fazer o Evangelho sozinho, sozinha? Mas eu tenho crianças. Como que eu faço? Eu espero as minhas crianças dormirem para fazer o Evangelho? Não. O Evangelho, de preferência, é toda a família participando. Mas se não for possível, se não houver condições, às vezes os demais membros da família ainda não estão nessa mesma sintonia, isso não é impedimento para fazermos o Evangelho. Nós que temos crianças, também convidemos as nossas crianças, vamos fazer um Evangelho adequado à idade de cada criança. E hoje nós temos a facilidade que temos muito material adequado a cada idade infantil. Então temos possibilidade de realizarmos o Evangelho com as nossas crianças, utilizando esse material. Quem tiver alguma dúvida, pode depois mandar uma mensagem que nós passaremos as orientações, passaremos algumas dicas de leitura, de músicas espíritas, infantis, para podermos trabalhar com as nossas crianças. Boa noite, Sueli Reis, Geraldo Magela, todos esses amigos muito queridos, muito bom. Mas aproveitamos também para mandar um abraço muito carinhoso para aqueles que vão nos assistir depois. E fazemos, inclusive, um convite. Aquele que não tem possibilidade de estar agora presente, no momento que for assistir a nossa gravação, sinta como se estivesse assistindo ao vivo. Coloque o seu copinho de água, faça no momento da prece, uma prece com muita fé, com muita esperança, e vocês também serão beneficiados. Então, estão todos cumprimentados, abraçados, todos sintam-se como uma grande família. Somos a grande família do SEAC de Olambra. Boa noite, Carmelina Godoy, seja muito bem-vinda. Regina Carose, José Roberto, Dona Adélia. Que bom, os amigos vão chegando devagarinho. Faltam apenas 2 minutinhos aqui pelo meu relógio para iniciarmos. Aproveitamos lembrando mais uma vez, providencie o seu copinho, a sua garrafinha de água. Quem tiver e desejar, pegue o seu Evangelho para acompanharmos juntos e nós vamos fazendo essa preparação espiritual. Não é verdade, Roberto? Correto. Faço minhas as palavras da Leila. Como costumo também repetir, nunca estaremos sós, por mais que o queiramos.
no mínimo teremos os parceiros do outro plano da vida que também colaboram conosco, nos sustentam, nos dão sugestões. Então é um processo permanente de intercâmbio entre os dois planos da vida. É verdade. Pelo menos o nosso anjo guardião, nesse momento, se nós o evocarmos, ele vai estar ali juntinho de nós. E nós aproveitamos para lembrar que nós estamos fazendo novamente, iniciamos desde o princípio o nosso Evangelho no Lar e estamos agora na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Item 2, não é, Roberto? Correto. Estamos no item 2, porque o item 2 é um item muito longo, então nós estamos semanalmente vendo um pedacinho. Para aqueles que ainda não sabem aonde que nós vamos iniciar e que estão com seus evangelhos na mão, nós estamos em qual parágrafo hoje, Roberto? Qual seria o parágrafo? No item 2 seria... Só um instantinho mais, por favor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo. Sétimo parágrafo, que inicia assim: sabe-se que os espíritos... Mas vamos iniciar o nosso evangelho abrindo primeiro numa mensagem, num livro de mensagem. Abrimos aqui no livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem 47. O povo e o Evangelho. Essa passagem se encontra em Lucas, no capítulo 19, versículos 48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Aqueles que desejavam prejudicar a Jesus não conseguiam, não tinham ambiente, porque Jesus estava cercado pela multidão. É isso que Lucas vem relatando. Eu vou repetir essa passagem de Lucas no capítulo 19, versículos 48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde, surgem medidas draconianas da ignorância e da maldade, ou melhor, da ignorância e da crueldade. Em vão, aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Nós estamos refletindo na mensagem 47 do livro Vinha de Luz, o povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19, versículos 48. Irmãos e irmãs, vamos orar com alegria em nossos corações, pela oportunidade de mais uma vez abrirmos os nossos lares para recebermos Jesus,
o Cristo, o Filho amado. E nessa noite, Senhor Jesus, nós te pedimos, toca os nossos corações, para que possamos beber dessa fonte de amor e que possamos, Senhor, sentir sempre a Tua presença em nossas vidas. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, boa noite, Sandra, Nívia, todos esses amigos e amigas queridas que estão conosco, Luciene. Nós vamos iniciar o Evangelho, como nós dissemos, eu vou pegar o meu Evangelho físico, na introdução, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos dar continuidade no parágrafo 7, sétimo parágrafo, que é quando vem dizendo, sabe-se que os espíritos... Então o Roberto vai dar continuidade a essa reflexão. Muito obrigado, Leila. Boa noite, meus queridos amigos, queridas amigas. Então, como a Leila já bem colocou, vamos adiante. Na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, que é a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos Espíritos. Então, como na semana passada, nós vimos comentando a respeito dessa assertiva de Kardec com relação aos propósitos dos espíritos que atuaram na codificação, e vamos dar hoje prosseguimento para que nós possamos também desvelar algumas outras particularidades, peculiaridades. E também nos chamando a razão, como era o próprio mesmo de Allan Kardec, ele fazia muito isso. Então ele diz assim, sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Aqui eu permito-me avançar um comentário à margem das colocações que acabamos de ler, remetendo-nos ao livro dos médiuns, em que lá existe o estudo comparativo entre mensagens que os espíritos comunicantes deixaram para Kardec. E Kardec usava uma lupa fantástica. E ele coloca lá no livro dos médiuns, nesse capítulo referido, nesse item referido, que os espíritos, por vezes, se apropriam de nomes nobres, nomes, entre aspas, importantes, ou que possam trazer ao texto, a mensagem que eles estão trazendo agora, um cunho de veracidade. Então, daí os chamados espíritos enganadores, que eles não têm escrúpulo, ou seja, coloca para Kardec, não escrupulizam em tomar nomes que eles não pertencem,
para impingirem, quer dizer, nos fazerem enganados com relação a muitas utopias, algo irrealizável, que está fora dos propósitos das leis divinas. Enfim. É interessante porque nós já ouvimos pessoas que ainda não têm essa compreensão da doutrina espírita e dessa realidade do mundo espiritual. Muitos acreditam que o espírito, porque é espírito, porque desencarnou, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, eu, inclusive, já tive pessoas que vieram até nós querendo ter essa comunicação com aquele ente querido que já tinha partido, porque quando aquele ente querido estava aqui na Terra, era muito solícito, sempre estava disposto a dar uma orientação, a auxiliar a pessoa. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, já tem um pouco mais, em geral, de experiência de vida, então chega para o seu filho, para o seu neto, e passa aquele exemplo, aquela orientação, de uma forma dentro do seu nível, da sua capacidade, da sua moralidade, da sua intelectualidade. E a pessoa tão acostumada a isso, que queria que esse ente querido se manifestasse para que ele pudesse tomar decisões com relação ao seu trabalho. Se ele deveria continuar naquele emprego, se ele deveria ir para outro lugar. Mas o que nós podemos compreender? Aquele ente querido, dentro das suas limitações, enquanto aqui encarnado, auxiliava, orientava, passava com todo o amor. Mas não quer dizer que ao desencarnar, o espírito é senhor de todo conhecimento, de todo saber, tem todas as respostas. Até porque nós temos o livre-arbítrio. E os espíritos mais evoluídos, eles nunca nos dizem, faça isso ou faça aquilo. Eles podem nos passar palavras de bom ânimo e tudo, mas não nos dirigir, porque nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. E é o que Kardec vem colocando aqui. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Porque nós, e aqueles que já conhecem um pouco do Espiritismo, que já leram o Livro dos Espíritos, que já viram a escala espírita que Kardec, de uma forma muito didática, ele procurou nos trazer, nós vimos ali a escala. Espíritos imperfeitos, o que seriam os espíritos imperfeitos, o que seriam os bons espíritos, dentro dessa escala dos bons espíritos. Tem aqueles que são mais voltados para a ciência, tem aqueles que são mais voltados para o lado da moralidade. Então não é por ser um espírito que ele vai ter todo o conhecimento, a posse, como diz Kardec, a posse de toda a verdade. E ele diz que isso vai ser de acordo com o grau de depuração. De depuração. E nós vemos nas obras espíritas, médiuns espíritas sérios, que nós podemos confiar, e que dizem, olha, determinado espírito, que agora é até um orientador de um médium, mas lá no mundo espiritual, esse determinado espírito, ele continua estudando, ele continua se aperfeiçoando, ele continua fazendo cursos e aprendendo com outros espíritos, coisas que ele não desenvolveu ainda no seu conhecimento. Então, isso é muito importante, essa colocação aqui de Kardec, porque muitas pessoas, até espíritas,
mas que ainda não tem assim o estudo da doutrina, acham, é espírito, então ele sabe tudo. Então se é espírito eu vou perguntar a ele, porque ele vai saber me responder tudo. E é isso que Kardec coloca de uma forma bem clara. Mas então, Roberto... Sim, agora eu queria fazer uma consideração a respeito de uma frase que diz assim: há presunçosos e sofômanos, referindo-se aos espíritos, né, que habitam neste momento o mundo espiritual, desencarnado, portanto. Então, espíritos que têm, por sua falsa autossuficiência, o seu falso saber, apoiados ainda muitas deles nas suas próprias ilusões, eles são capazes de tecer sofismas, quer dizer, de alterar um sentimento, ou melhor, uma noção de realidade para um fato, algo factível, como por exemplo seja verdadeiro, para algo que seja o contrário do que se pretende supor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso quando Jesus, diante de Pilatos, Pilatos pergunta-lhe o que ele estava fazendo. Então ele disse: eu vi, em verdade eu vos digo que não vim senão para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta-lhe o que é a verdade. Jesus silencia naquele momento, porque sabe que estava diante de um espírito falso, presunçoso. Sim, ele não sabia muito e não queria também, na verdade, conhecer senão aquilo que lhe pudesse agradar aos seus caprichos. Portanto, era um presunçoso. E se dissesse alguma coisa diferente, essa verdade que Jesus lhe diria, ele iria distorcer. É o chamado sofisma. Tudo bem? Feito esse esclarecimento, vamos adiante. Para impingir suas utopias, tudo bem. Daí, então, ele continua. Resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, extrapolando dessa mensagem, aliás, desse fato tão esclarecedor que Kardec nos traz, esse alerta mesmo, né? Nós temos que ter muito cuidado hoje, nessas chamadas mídias sociais, quantas coisas nos são trazidas, e muitas vezes nós, porque nos sentimos empolgados em tomar conhecimento daquilo, sem refletir necessariamente na veracidade daquilo, nós passamos adiante. Então, o mesmo cuidado que Kardec tinha com relação às mensagens oriundas do plano espiritual, fazia uma análise percussiente, ele coloca aqui. Resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, então, extrapolando os conceitos de moralidade, o que são moral? Moral são valores. Por exemplo, a caridade, a compaixão, o amor, são virtudes. E as virtudes que corroboram um arcabouço moral. Fora disso, são os conhecimentos que cada um nós conquistamos conforme o número de existências e o proveito que tenhamos tirado de cada existência. Então, isto aí não será tomado como verdade absoluta. É o que Kardec está colocando aqui. O Kardec era considerado bom senso encarnado. E aliás, Herculano Pires, né, ele disse que Kardec foi o melhor método, né, que mediu a Jesus. Né? E ele não fazia questão de querer trazer a doutrina antes dela ser muito bem analisada. E nesse item 2 da introdução, que é o controle universal do ensino dos espíritos, ele aqui no que o Roberto acabou de trazer, ele procura explicar isso de uma forma muito firme, porque ele diz, se for uma mensagem de um cunho moral, tudo bem,
Agora, quando são revelações que cada um possa receber, terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Por isso que é o controle universal do ensino dos espíritos. Porque se somente um espírito, somente um médium, trouxer uma determinada revelação, o que ele diz? Pode-se considerar como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, ele deixou isso assim de uma forma muito clara, para que não houvesse nenhum tipo de engano, de ilusão, até de decepção. Ah, mas o Espírito disse que a Terra é quadrada. Não, vamos realmente ver quantos espíritos disseram isso, através de quantos médios diferentes, para que nós possamos, aí sim, ter o controle universal, a mensagem de vários espíritos, de vários médios, para que pudesse ter uma certeza, uma segurança. E antes disso, ele não propagava aquela informação, para que não houvesse, de futuro, uma decepção. Ué, mas então essa doutrina trouxe uma informação equivocada e colocaria por terra todo o conhecimento, todo o aprendizado que já teria sido trazido anteriormente. Então isso é muito importante. Vamos fechando por hoje? Ok, eu queria só fazer um comentário à parte, que eu costumo muito dizer isso, porque Kardec, ele não era a perfeição. O Cristo era uma personalidade que trouxe-nos o grau de perfeição que nós pudéssemos entender e seguir, porque senão nós ficaríamos assim, mas Jesus era Jesus. Mas ele disse mesmo, e a lei fala muito disso na lei, que ele disse que aquilo que ele fez, o que fazia, tudo nós poderíamos fazer, e até mais. Mas então Kardec, ele diz o seguinte, elegeu, aliás, a dúvida como o mais fino instrumento de busca da verdade. Lembrando também que muitos dos conhecimentos que os espíritos, como Kardec os classificou, espíritos superiores, trouxeram no bojo da codificação espírita, que ele daria a consequência como codificador, eles trouxeram muita coisa além daquele tempo. Mas Kardec, ainda muito cauteloso, como lhe era peculiar, e ele diz que o Espiritismo jamais seria superado pela ciência, porquanto no momento em que a ciência provasse que aquele ponto no qual o Espiritismo se apoiava estivesse errado, ele seguiria a ciência. Então aí a sabedoria de Kardec, para todos nós. E a humildade, né? É muito, muito humilde. Amigos, nós vamos agora, semana que vem, vamos continuar com o item 2 da introdução de O Evangelho. Vamos fazer agora a nossa prece, a nossa vibração. Vamos receber o passe que será aplicado pelos benfeitores espirituais. Convidamos vocês, quem ainda não providenciou o seu copinho ou sua garrafinha de água, providencie. Enquanto isso, nós vamos cumprimentando o Arnaldo, que hoje, afinal de contas, lá nos Estados Unidos, lá em Boston, é Dia dos Pais, não é isso? Porque Father Days, será que é assim que se fala em inglês? O meu inglês é maravilhoso, mas parabéns, a Eudócia está colocando aí parabéns para o nosso Naldinho. Então, Naldinho, muito esperto, comemora o Dia dos Pais 2 vezes. Comemora hoje, dia 19 de junho, lá nos Estados Unidos. E quando aqui no Brasil é o segundo domingo de agosto, também, e ele comemora também, né, Arnaldo? Dose dupla, né? E aí vai ser presenteado, homenageado pelos filhos com
com muito com merecimento, né? Com muito merecimento pelos filhos. Esse é muito bom. Mas então, amigos, vamos fazer a nossa vibração. Aqueles que estão agora nos acompanhando e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos agora doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários de mais alto, eles se utilizam das nossas vibrações, do nosso magnetismo, porque quando eles vão fazer um tratamento, nós que estamos no corpo denso, nesse corpo de carne, precisamos ainda de fluidos mais animalizados. Então eles se utilizam de nós. Tudo é a perfeição dentro da natureza, dentro da criação divina. Então vamos fazer agora essa rede de trabalho no bem, com muita esperança, com muita fé, com muita convicção. Então juntos, Senhor, e pedindo agora em nossos lares, ou aonde nos encontrarmos neste momento, pessoas que agora encontram-se sintonizadas através dos seus entes queridos, encontram-se nos leitos dos hospitais, nas UTIs, pessoas que agora encontram-se em coma induzido, mas o espírito está liberto, porque mesmo em coma, é como se estivéssemos dormindo. O espírito está livre e com toda a possibilidade de receber as nossas vibrações. Então vamos juntos fazer essa grande rede de doação, de amor, de esperança, agradecendo a cada benfeitor amigo que se encontra conosco, os nossos anjos guardiães, as equipes espirituais de trabalho da nossa casa espírita, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, e sentindo nesse momento a presença de Jesus, o amor de Jesus, suavemente tocando os nossos corações. Nós pedimos, Senhor, por toda a humanidade. Esse planeta, Senhor, que te foi oferecido pelo Pai, pelo Criador de todo o universo. Esse planeta ao qual tu diriges e conhece cada um de nós, na intimidade do mais íntimo do nosso ser. Nós te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, por todas as nações, principalmente as nações que estão em conflitos, porque ainda como espíritos imperfeitos, não conseguimos compreender que somos todos irmãos em humanidade, somos todos filhos criados por um único Pai, Criador de todo o universo. E nós te pedimos, Senhor, permita com que teus emissários divinos, com que os governadores espirituais de cada nação do nosso orbe possam agora se fazer presentes, possam se juntar a nós e juntos possamos criar essa grande rede de doação, de vibrações de amor, de vibrações de muita paz, de muita harmonia, envolvendo todo o nosso orbe, vasculhando cada milímetro, adentrando nos lares, pacificando as famílias, harmonizando, levando o sentimento de perdão. Vamos vibrando a harmonia familiar para todas as famílias. Vamos vibrando e percorrendo agora
os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações de amor se transformem em gotículas de amor e suavemente sejam depositadas sobre o coração e a mente de cada um desses irmãos. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando que a nossa atuação, o nosso amor, o nosso magnetismo opera, auxiliando, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E com a permissão de Deus, nós vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos vibrando junto com cada trabalhador do Cristo. E nós vamos confiando. E vamos juntos, oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, das máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Vamos magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando e nós vamos, de forma especial, vibrando por todos os profissionais da área da saúde, que de forma séria, ética, honesta, responsável, dedicam sua vida para auxiliar, para aliviar, para curar. Nós vamos vibrando por todos esses trabalhadores. E vamos dirigindo também os nossos pensamentos a todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, de irmãos que agora encontram-se enfermos, para que eles possam ser assistidos aonde estiverem, recebendo de acordo com as suas necessidades individuais. E entregando na mão dos emissários do bem a continuidade desse trabalho. Nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos ambientes de trabalho, de estudos, dirigindo o nosso pensamento para aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, para aquele irmão que ainda não conhece a mensagem do Evangelho. E os emissários, que agora ao nosso lado vasculham a nossa mente, vão trabalhando e beneficiando a cada um. E nós vamos dar um tempo para podermos realizar os nossos pedidos.
agradecendo a cada benfeitor amigo, agradecendo e entregando a esses benfeitores a continuidade desse trabalho. Nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida. Sintamos neste momento uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramada sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos sentindo todo o amor de Jesus se fazendo presente, dando-nos a cura física, mental, emocional e espiritual. Enquanto nós vamos sendo beneficiados, aproveitemos para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos, Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa, Senhor, a semana que se inicia, e que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome, com gratidão a cada benfeitor amigo, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse Evangelho no Lar, e nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Antes de encerrarmos, lê aqui a mensagem da nossa querida Eudócia, dizendo: a nossa Desirê, que é a filha
que ela tem com o Naldinho, a nossa Desirê, foi o presente dos Dias dos Pais há 36 anos atrás para ele, porque amanhã ela faz aniversário. Parabéns para a nossa Dedê também. Que bom, Desirê, que Jesus abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, te dê muita paz, muita harmonia, muita coisa boa. Parabéns. Então, amigos, amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra da semana. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Terça-feira nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome, caminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas nós não podemos encerrar sem lembrar a vocês, estamos com quase 900 vídeos, no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então, amigos, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Quando nós transmitimos essas mensagens de esperança para outros irmãos, nós estamos colaborando com a obra do Pai. Então estão todos convidados, entre lá, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, façam comentários. E temos também o nosso canal do Telegram, que é o SIAC 2012. Juntos podemos muito. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é terça-feira. Anotem aí, mas eu vou tomar um pouquinho da água magnetizada e já vou dizer qual é o número do WhatsApp. Eudócia, agradecendo por todos esses ensinamentos maravilhosos. E nós agradecemos por vocês compartilharem conosco desse momento. Boa noite, Marli. Então, amigos, o WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 341 6316, 1999 341 6316. A paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa palestra semanal. Paz a todos. Agora, antes de dar minhas palavrinhas finais, né, eu tenho umas palavrinhas também. Eu vou somar ao que a Leila já tem falado para que nós divulguemos mais. Porque nós, na verdade, somos disseminadores, aqueles chamados semeadores. Né? Que o semeador que saiu a semear é uma parábola linda, né? Vale a pena até a gente revisitá-la, poderíamos fazer em outro momento. Mas então, no momento em que nós percebemos que existe uma sociedade polarizada, parece que uma demonizando outra parte, ou seja, como se nós estivéssemos vivendo um apartheid, uma divisão, é necessário que nós sejamos esse amálgama que Jesus se referiu muito, né? Que nós poderemos ser também este semeador. E nós temos muitas sugestões, mas eu me permito neste momento avançar uma, que no vídeo de hoje, que nós compartilhamos com vocês, tem alguma palavra, tem alguma coisa, alguma frase que certamente há de ter despertado mais a sua curiosidade. Então, como chamamento para vocês ao compartilharem, assim, ele que está escrito ali, olha que está aqui, e isso que eu vi agora, gostaria que você visse, então. É uma forma também de nós fazermos a nossa parcela nesse trabalho maravilhoso, que é a disseminação da Boa Nova, em tempos, volto a insistir, muito polarizados, muito difíceis. E também uma correção. Falei sobre Kardec ter sido o melhor método que mediu Jesus, mas é o contrário. O nosso querido escritor, eminente, jurista e pesquisador, José Herculano Pires,
é quem, ao fazer uma biografia sintética sobre Allan Kardec, ele teria cunhado essa frase. Ou melhor, ele teria deixado uma dimensão do que era Kardec. E nós, que viemos após ele, dizemos que ele, sim, Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec. Feitas essas observações e também um convite, então deixamos aqui o nosso abraço saudoso, com votos para que sejamos no próximo domingo, formulando, como de praxe, uma ótima semana para todos nós. Até lá, se Deus assim permitir.